torcedor vascaíno, tudo bem com vocês? Espero que sim. Elias chegou para mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje a gente vai falar aqui sobre Vasco da Gama 3, Red Bull Bragantino 0. Também vamos trazer algumas informações relacionadas ao Gigante da Colina e vamos falar, sobre o Ademar Lopes, executivo do Vasco da Gama, porque tem informações que o planejamento do Gigante da Colina começou, e já tem inclusive jogadores sendo especulados aí, para a temporada de 2026. O Luciano de São Paulo pode pintar aqui no Vasco da Gama. E hoje saiu uma informação, segundo o canal Atenção Vascaínos, na torcida Vascaínos, o Jefferson Lerma, jogador lá do Crystal Palace da Inglaterra, tem um contrato encerrando lá no meio do ano que vem, pode pintar aqui no Gigante da Colina, e a gente vai falar mais sobre esse planejamento, que já está sendo traçado, muito antes aí do fim dessa temporada de 2025, independente da posição que o Vasco vai terminar na tabela do Campeonato Brasileiro, ou até mesmo, quem sabe, com o título ou não título da Copa do Brasil 2025. O planejamento do Vasco da Gama já está sendo traçado e o Ademar já está fazendo aí a lista, de reforços para a temporada de 2026, que vai ser uma temporada que o Vasco da Gama vai entrar muito forte para brigar por todos os títulos possíveis, todos os títulos possíveis de todas as competições que o Vasco disputar. O Vasco vai entrar muito forte e aguerrido e com força total para disputar esses títulos. Se vai ganhar ou não, aí já é assunto, para debater em outra ocasião, no caso. A gente não está falando aqui que vai ganhar tudo, mas o Vasco vai entrar para disputar todos os títulos possíveis na temporada de 2026. E vamos começar, o vídeo, falando um pouco sobre o jogo, Não deu para fazer aqui o pós-jogo de Red Bull Bragantino 0, Vasco da Gama 3, por motivos pessoais, não deu para fazer, mas nunca é tarde, a gente vai falar um pouco do jogo, mas bem pouco mesmo, só para não passar batido, porque temos que elogiar alguns jogadores, ou para ser mais preciso, a maioria dos jogadores que disputaram essa partida contra a equipe do Red Bull Bragantino, a maioria dos jogadores do time titular do Vasco estão de parabéns, destacar aqui rapidamente Robert Renan Cuesta, a dupla de zaga do Vasco da Gama foi muito bem, por sinal. Léo Jardim também agarrou muito lá na frente. O Andrés Gomes, Felipe Coutinho, o Verrete, o Nuno foram muito bem também. O volante do Vasco da Gama, Barros, na minha opinião, muito bem nessa partida contra o Red Bull Bragantino, e a gente vai falar deles aqui. E peça aquela força, dá aquele like, se inscreve se você não é inscrito aqui no nosso canal, ajuda aí, beleza? E se você puder, pega esse vídeo, compartilha com algum amigo seu vascaíno ou em algum grupo para aumentar o alcance aqui do nosso canal, beleza? Dá essa força. E vamos lá. Falando aqui do jogo, o Vasco da Gama começou muito bem. Logo nos primeiros minutos ali, teve uma chance, de um cruzamento do Nuno, uma cabeçada do Verrete, passou muito perto. Um lance muito perigoso. Logo depois, no outro lance, o Vasco já teve a oportunidade, num lance de troca de passe com o Nuno, ajeitando ali pro Pitão cruzar, o Pitão cruzou na medida, o Verrete pegou de primeira, pegou ali meio que de voleio, uma jogada muito bonita, um cruzamento do Pitão.
O Piton e o Verratti, né, se completam. Mais uma assistência do Piton e mais um gol do Verratti, né, que já estava cerca de 8 jogos sem marcar, né, conseguiu fazer ali 1-0 pro Vasco da Gama, né. A bola entrou na defesa do Cleiton, né, só que ainda foi pro VAR, né, toda aquela situação ali, né, um pouco de suspense, se validaria o gol ou não, e o VAR não tinha nenhuma imagem conclusiva, e acabou que a decisão de campo do Bandeirinha, que tinha assinalado como gol do Vasco da Gama, né, a decisão de campo valeu aí, né, porque não tinha nenhuma imagem conclusiva no VAR, né, se a bola tinha entrado ou não. Então a decisão de campo passou a valer, né, e depois disso, né, 1-0 Vasco. Red Bull Bragantino veio para cima, né, mas muito desorganizado, tentando atacar de qualquer jeito, e o Vasco da Gama seguro, né, a defesa do Vasco, Robert Renan e Cuesta, o Barros ali, né, protegendo como cabeça de área junto com o Hugo Moura, passando ali total confiança para a dupla de zaga, né. Às vezes que o Red Bull conseguia ali alguma coisa, esbarrava no Léo Jardim, né, às vezes um chute de fora de área. O Red Bull Bragantino chutou muito, mas na maioria das vezes os chutes aí ou cruzamentos esbarraram na mão do Léo Jardim, né? Isso quando não chutava lá na lua e a bola ia para fora. Enfim, né, logo depois o Vasco da Gama, já no segundo tempo, né, acabou o primeiro tempo, o Vasco da Gama conseguiu ampliar o placar, né, em um lance de contra-ataque. O Red Bull veio para cima com tudo, subiu as linhas, meio que pressionou o Vasco, né, em alguns minutos ali, nos primeiros minutos ali, né, do segundo tempo, conseguiu ali fazer uma pressão, mas não conseguiu arrumar nada, né, gerou um contra-ataque pro Vasco, um contra-ataque mortal. O Matheus França, se eu não me engano, deu passe pro Andrés Gomes, né. Na verdade o Verratti fez ali um pivô, a bola voltou, se eu não me engano, pro Barros ou pro Matheus França, que lançou o Andrés Gomes. O Andrés Gomes quase conseguiu chegar a tempo, só que o goleiro cortou, se eu não me engano, com os pés, e essa bola foi parar lá no PH, lá na ponta direita. O PH avançou com a bola, chutou e deu rebote pro goleiro Cleiton. O goleiro Cleiton deu rebote, né, no caso, e o Verratti tava ali debaixo ali, né, de frente pro gol, debaixo da trave praticamente, para concluir a gol. Segundo gol do Verratti, né, o Verratti conseguiu desencantar, conseguiu aí voltar a fazer gols, né, e fez logo 2 para espantar a seca, para espantar a má fase, né. Tô muito feliz com o Verratti voltando a marcar, né, uma felicidade enorme. Até então nunca fui hater do Verratti, sempre gostei do Verratti. O Verratti nesses últimos anos aí, para mim, é um dos maiores jogadores do Vasco, independente da fase que ele está vivendo agora, o momento. Nunca critiquei, né? Só que o Verratti tinha que pegar banco, né? Tava demais, as atuações dele tava até atrapalhando o time, né, cara? Tava difícil, cara, e ele entendeu. O técnico Fernando Diniz teve que fazer essa escolha, né, de tirar o Verratti e botar o Ryan como centroavante, né, e não é à toa que o Vasco da Gama ficou jogos e mais jogos aí invicto, né, ganhando, não tomando gol. Isso não é culpa do Verratti, né, só que o Vasco conseguiu melhorar muito ofensivamente, a dupla de zaga lá atrás também dando conta do recado, né? Então esse é o time do Fernando Diniz, né? Um time que o Verratti, infelizmente, nesse atual momento não é titular, e ele entendeu
ele não fez nenhuma birra, não criticou, não rachou o vestiário do Vasco da Gama, muito pelo contrário. Ele ainda continua sendo o líder do atual elenco do Vasco da Gama, né? O líder do time, e é um dos caras aí muito respeitado no elenco do Vasco, no vestiário, e continua sendo respeitado mesmo estando no banco de reserva, né? Entrando aí nos finais dos jogos, né? ou no decorrer do segundo tempo, quando o Diniz quer utilizar o Verratti sempre está ali à disposição, sem reclamar pela pouca minutagem, né? Igual aconteceu com o Thiago Mendes, né? Quando entrou faltando aí 2-3 minutos, reclamou, chiou, até a mulher dele fez postagem na internet que era melhor não botar faltando 2-3 minutos, isso, aquilo, outro. Gerou aquela polêmica toda, né, com o Thiago Mendes, com o Verratti totalmente diferente. O Verratti sabe o tamanho dele dentro do Vasco da Gama, né, dentro do elenco do Vasco, do time do Vasco, e ele não é bobo, ele tá ali fazendo o básico, né, tá sendo ali um cara consciente, viu que estava atrapalhando isso, aquilo, outro, que já não estava legal nas atuações dele, tinha caído muito de rendimento, e abraçou a ideia do Diniz, respeitou a opinião, né, e a ideia do treinador, e agora está sendo coroado, né, com esses 2 gols que fez contra a equipe do Bragantino, voltou com tudo, e a tendência aí que o Verratti seja mais utilizado, né, no decorrer dos jogos aí, acredito eu, no segundo tempo. Espero que o Fernando Diniz não venha fazer nenhuma mudança brusca, né? O time tem que ser o mesmo que vinha sendo, né, escalado, o time titular, com Rayana na frente, Nuno e Andrés Gomes, Coutinho, Barros, Hugo Moura, Cuesta, Robert Renan, PH e Piton e Léo Jardim. Esse é o time, cara. O Verratti tem que continuar entrando no decorrer dos jogos, né? Não vai faltar oportunidades aí pro Pirata entrar e de repente, quem sabe, né, mudar o jogo, né? Fazer gols ali importantes, ajudar muito o Vasco da Gama. O Verratti não é um jogador que é descartado, né? Não é um jogador que não presta. Eu sei que muitos têm a opinião contrária da minha, né? Acha que o Verratti não presta, tem que sair do Vasco. Tem muitos vascaínos com a memória curta, né? Tem muitos torcedores ingratos, né? Infelizmente, né? Nem Jesus agradou a todos, né? Aqui nessa terra. E não vai ser o Verratti que vai agradar aí a todos os torcedores do Vasco, né? A verdade é essa. Só que eu gosto muito do Verratti, e aqui nesse canal você nunca vai ver eu escorraçando, humilhando, diminuindo o Verratti. Para mim, ele é um dos maiores do Vasco da Gama, né? Botando no recorte aí, desde quando ele chegou no Vasco, desde 2023 até agora em 2025, ele continua sendo um dos maiores do Vasco da Gama. Não importa se o Ryan tá fazendo gol, se o Ryan tá voando, isso, aquilo, outro. Não quero ficar comparando jogador com jogador, não importa se o Coutinho oscila, tem jogo que joga ou não joga, se o Coutinho tá jogando pra caramba. O assunto não é ficar comparando, cara. O assunto é que o Verratti é utilizável. Ele é muito utilizável nesse elenco, e eu não descarto o Verratti. Ele tem que entrar todos os jogos, mas faltando ali 10, 15, 20 minutos, na minha opinião, do segundo tempo, e dependendo de como esteja o jogo, né? Se tiver ali Vasco da Gama ganhando 2-1, 3-1, você pode botar o Verratti ali para fazer uma dupla ali, quem sabe ali com o Ryan, né? Os dois ali como centroavante. Aí você pode tirar ali alguém do meio de campo e continuar com os pontas, ou você tira ali um dos pontas, recua, como no caso o Nuno joga como meia, bota o Nuno ali com o Coutinho e tira os pontas. Você pode fazer ali várias formações, você pode mudar o esquema de jogo, né?
e botar o Verratti para jogar ali, né? Botar jogadores que cruzam bastante, né? Como no caso o Piton, para estar apoiando ali, né? O PH. Dá para mudar, cara. Dá para sempre mudar a formação, ter alternativas. E eu não concordo de descartar o Verratti, de falar que ele é um perna de pau, um bagre. Apelidinho aí que a galera bota, né? Bagrete, Canelete, isso, aquilo, outro. Isso aí é coisa de torcedor pela saco. Torcedor aí que é ingrato, né? Não lembro o que o cara fez lá em 2023, salvando o Vasco da Gama, né? Sei que é muito pouco, mas se não fosse o Verratti, a gente poderia estar até disputando uma competição aí, uma segunda divisão. Então para pensar, seja inteligente, não vamos ficar aqui diminuindo nenhum ativo do Vasco da Gama. Agora mudando de assunto, né? Saindo aqui do futebol. Na verdade eu até esqueci de falar do lance do Andrés Gomes, né? Tava falando do jogo. Aquela arrancada do Andrés Gomes ali foi sacanagem, né? Aquela assistência pro GB. Ali matou o jogo, né? 3-0. E uma vitória muito, muito linda, né? Magnífica do Vasco. Retomou a 8ª colocação no Campeonato Brasileiro, né? Ultrapassou São Paulo novamente. E agora o Vasco está de vez na briga por Libertadores. E saindo agora, né? Agora eu posso sair desse assunto do futebol e entrar nesse assunto, né? Já que a gente tocou da Libertadores, porque iria falar sobre a probabilidade aí do Vasco se classificar para a Libertadores, né? O Vasco que retomou a 8ª colocação, né? O São Paulo tinha ultrapassado o Vasco, né? Na vitória contra o Bahia, né? Tinha ido a 41. O Vasco conseguiu a vitória em cima do RB Bragantino e retomou a 8ª colocação no Campeonato Brasileiro. E agora o Vasco está ali, né? Se consolidando como um 8º colocado, né? Aos poucos tem que começar a tentar desgarrar do São Paulo, né? Agora tem um confronto direto contra esse mesmo São Paulo em São Januário. Vasco numa fase aí boa, né? 4 vitórias seguidas, tem tudo aí para fazer um ótimo jogo contra a equipe de São Paulo, né? Dá para buscar a vitória, né? Sempre com o pé no chão, nada de soberba, de achar que vai chegar, vai atropelar, né? Porque o São Paulo estando bem ou estando mal é o São Paulo, né? Assim como é o Vasco, estando bem ou estando mal é o Vasco da Gama. Então esse confronto direto aí vai separar, né, um homem dos meninos, né? Se o Vasco da Gama conseguir essa 5ª vitória consecutiva em cima da equipe de São Paulo jogando em São Januário, o Vasco vai desgarrar da equipe de São Paulo e vai continuar ali, né, colado ou de repente contando com alguns resultados, né? Pode até ultrapassar o Fluminense, não, o Fluminense que vai jogar jogo atrasado essa semana, ainda tem rodada do fim de semana, né? Então dificilmente o Vasco vai passar o Fluminense, sendo aqui coerente, né? Sem clubismo. Mas caso o Fluminense tropeçar, né? De repente aí um empate e uma derrota, o Vasco consegue ultrapassar o Fluminense, né? Vai igualar ali o número de pontos, mas o Vasco tem um saldo de gol melhor e o critério de vitória ele vai ficar igualado. Então vamos começar aí, né? Fazer contas para chegar lá em cima na Libertadores. O Botafogo tem 47 pontos, o Vasco da Gama está a 5 pontos de Botafogo, né? Eu não vou mais prorrogar esse assunto aí da tabela, eu vou até o Botafogo ali, né? Que eu acho que é onde que o Vasco pode chegar ali, né? O G6, na minha opinião. E o Botafogo tá a 5 pontos, né? Do Vasco. O Vasco ainda tem um confronto direto contra o Botafogo. Então, vamos focar, porque esses 8 jogos, né, restantes aí promete. E o Vasco da Gama tem 24 pontos em disputa, tem tudo para chegar na Libertadores ou mesmo na pré-Libertadores, né? Lembrando que o G6 é Libertadores
No caso, acho que é pré, né? O G4, que é fase de grupo. O G6, eu acho que é pré. Mas em caso aí de um rival, né? Ou do Palmeiras ganhando a Libertadores, vai virar G7. Então, o Vasco da Gama tem que fazer a parte dele, né? Em 24 pontos em disputas, a gente tem que buscar a melhor pontuação possível, né? Nesses 24 pontos aí, para somar com os 42 que a gente tem e chegar, quem sabe, aí na pré ou na Libertadores fase de grupo aí, né? No G6. No G6 não, né? No G5, né? Mais ou menos aí a fase de grupo, se eu não me engano. Enfim, a probabilidade aí, segundo a Universidade Federal de Minas Gerais, dá como 18% de possibilidade aí do Vasco chegar na Libertadores via G8, na pré-Libertadores via G8. Aí tem também o GE, né, botando 10% aí de chance do Vasco chegar no G6, né, na Libertadores, pelo G6 do Campeonato Brasileiro, 10% de possibilidade de Vasco chegar pelo G6. E a Infobola bota aí mais ou menos aí uns 11 a 13% mais ou menos aí, né, um pouco a mais que o GE, do Vasco chegar na Libertadores via G6. Então, vamos aguardar, né? Essas são as probabilidades aí, né? A Sul-Americana, segundo a Universidade Federal de Minas Gerais, o Vasco da Gama já tem 77% de chance de chegar na Sul-Americana. Então, dificilmente o Vasco da Gama ano que vem não vai disputar uma competição internacional. E isso é muito gratificante, né? Isso deixa o torcedor feliz. Espero que seja, né, Libertadores, mas na pior das hipóteses aí a gente já tem praticamente a Sul-Americana encaminhada. E agora falando aqui, né, do Ademar, o nosso executivo que chegou para mudar o patamar do Vasco da Gama, né, contratou aí jogadores, reforços, né, de peso para a zaga, para o meio de campo, para o ataque, né. O Ademar, um excelente profissional, né. Tem informações que já está trabalhando com o planejamento de 2026 do Vasco da Gama, né? O Ademar já vem sondando alguns jogadores aí, né? Que tem contratos encerrando no fim desse ano de 2025 ou no meio do ano de 2026. O planejamento já está sendo traçado, né, entre o Ademar, que é executivo do Vasco, que é a diretoria do Vasco da Gama, né, Pedro Paulo, Pedrinho e o Felipe, e também aí, né, o CEO da SAF, o Amodeu. E já foi especulado aí, né, o Luciano como possível reforço do Vasco da Gama, o Luciano de São Paulo, um ídolo, né, lá de São Paulo, um jogador grandioso lá no São Paulo, né, campeão de Copa do Brasil. Um jogador que desequilibra, né, pro tricolor paulista. O Luciano foi sondado aí, né, especulado para ser reforço do Vasco da Gama na temporada de 2026. Isso é uma informação, né, na torcida vascaíno hoje, que o Jefferson Lerma, um volante colombiano, né, de seleção colombiana, foi sondado, né, foi especulado aí, pode ser um possível reforço para o Vasco da Gama em 2026. Essa informação é do canal Na Torcida Vascaínos. Então o planejamento segue a todo vapor, né, com Ademar Lopes, homem forte do futebol do Vasco da Gama, em conjunto, né, com a diretoria do Vasco, já traçando o planejamento para a temporada de 2026, que o Vasco vai vir muito forte, vai buscar, vai brigar por títulos, né? Todos os campeonatos que o Vasco for disputar em 2026, o Vasco vai entrar para ser candidato a ser campeão, né? Vai disputar o título, e isso é muito gratificante, né? Isso deixa o torcedor feliz e esperançoso, né? Apesar de muitos problemas ainda, né, externos,
O Vasco da Gama vem se organizando, né? A recuperação judicial foi aprovada, ainda tem aí muitos empecilhos, né? Pessoas, credores, né? Entrando ali na justiça, tentando ali de certa forma prejudicar, né, a recuperação judicial do Vasco, ou até mesmo, né, buscar seus direitos ali de forma legais, né, como alguns ex-jogadores do Vasco. Não vou aqui falar, né, que são ingratos, isso, aquilo, outro, porque quando se fala em questão de dinheiro, né, questão financeira, cada um sabe onde seu calo aperta, né, mas muitos credores aí tentando impedir a recuperação judicial do Vasco, né, que foi aprovada por unanimidade, né, 97% aprovou a recuperação judicial, e o restante foram contra a recuperação judicial do Vasco, né, e com isso o Vasco da Gama vai ter aí, né, um alívio muito grande, né, financeiramente falando. O Vasco vai conseguir pagar as parcelas, né, da recuperação judicial. Não pode atrasar, tem que pagar direitinho, né, senão dá merda. E com isso vai ter ali um dinheiro, né, vai ter ali um fôlego financeiro, vai ter um dinheiro sobrando ali para investir no futebol, né? Vai ficar sofrendo, né, o que sofria antes, com muitas dívidas ali, né, mais de 1 bilhão de dívida, para estar ali pagando milhares de parcelas, né, com juros altíssimos todo mês ali. Então isso aí já é também um alento, né? Mas lembrando que ainda tem muitos problemas, né? Fora a recuperação judicial, tem outras questões aí que a diretoria do presidente do Vasco, Pedrinho, tá tentando resolver, né? Tá tentando organizar o clube, né? Tá tentando ali fazer uma gestão, né, com transparência e responsabilidade. Não tô aqui, né, passando pano, né? Até porque já fui muito crítico da gestão do Pedrinho, né? E algumas opiniões eu não mudo, mas eu sinto aí que o Pedrinho está tentando ali, de certa forma, resolver os problemas do Vasco, e fico feliz com isso, né, cara? Fico feliz e até parabenizo aí o Pedrinho, né? Não é porque a bola tá entrando, mas porque ele tá tentando, né, fazer algo diferente, coisa que a gente não via nenhum presidente do Vasco da Gama fazer há muitos anos, né? Já nem me lembro qual foi o último que tentou. Enfim, né? É isso, torcedor. É isso. Dias melhores virão. E a gente encerra o vídeo, né? Com esperança de um Vasco chegando aí na Libertadores, né? Buscando um título de Copa do Brasil. Muito feliz mesmo, né? E venho aqui agradecer vocês aí, porque o torcedor do Vasco merece ser feliz. E agradeço também aí por vocês terem assistido o nosso vídeo aí, né, até o final. Tamo junto aí, fiquem com Deus aí, saudação vascaína.